Deixa eu ver. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou esperar um pouco antes de começar a live. Chegue a pessoas. Oi pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Lucas. Vocês me conhecem como Cartão Lucas aqui. E hoje farei uma live muito boa com meu amigo Eliandro. Ele estuda biologia, ele tem TDAH e TLH-UXO, tem 29 anos. E assim, vamos embora. Só esperar entrar mais pessoas aqui. Deixa eu ver só aqui, Luiz. E já que é assunto sobre biologia, nós teremos muita coisa para ver e conversar. É só esperar ele chegar aqui que já começa. Para quem chegou agora, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, vocês me conhecem como Carton Lucas. E hoje faremos uma live com Eliandro. Ele tem 29 anos, é gaúcho, tem TDAH e TEA. Ele estuda biologia também. Então, já que é assim, temos muita coisa, muito assunto para conversar. Oi, Oi, Leandro. oi, Tudo bem? Como é que tá? tudo, tudo. Muito obrigado pelo convite. É o mesmo. Querem que eu me apresente? Agradeço por você ter. Na verdade, foi eu que convidei você. E muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Bom, eu não sou muito acostumado, até um pouco, não sou acostumado a fazer live. Estou fazendo pra ti mesmo. Ó, a Eu, minha eu, vi, ratinha. eu vi que você tem um convidado especial aí no seu ombro. Aham, essa aqui é a Renata. Quem? A Renata, uma É um. ratinha. Ah, é que espécie? Um rato branco? É ratazana, ratazana doméstica. É que é a mesma raça dos ratos de esgoto, só que essa aqui é criada em laboratório. Por falar nisso, antes de começar a live, eu queria anunciar para as pessoas aqui que estão assistindo a live, para não montarem na minha cabeça, que ano passado, em dezembro, antes do ano novo, eu quis pintar meu cabelo de vermelho, e na última live que eu fiz, estava grande, meu cabelo estava de vermelho, mas esses últimos dias eu tive que cortar tudo só pra tirar o vermelho, por causa que realmente não tava aguentando tanto vermelho na minha cabeça, né? Então não repare muito, mas vambora, por causa que a noite é uma criança, certo? Certo. Bom, vou me apresentar então. Meu nome é Eliandro, eu tenho 29 anos, né? Fui diagnosticado com autismo aos 27 anos. Sou estudante de ciências biológicas porque eu quero ser biólogo no futuro. Hum, Eu tenho, quer? eu tenho uma relação com os animais desde os meus 8 anos de idade, que eu estudo e estou sempre observando eles. Rapidinho, ô Eliandro, é que tem um convidado também especial aqui no público com a gente, que é o Joe Bill 2021. Ele também é biólogo e professor também. Ele diz assim: sou biólogo e professor, feliz com a live de Uhum, vocês, meninos. Muito obrigado, uhum. John. Muito obrigado. Que Deus seja com você na sua vida. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Então, Eliandro, conta mais. Quando é que exatamente começou essa sua adoração e seu amor pelos animais? Começou desde pequeno.
eu tinha bastante problema na escola e com meus colegas e tal, daí eu tinha nos animais como meus amigos, né? Eu procurava neles a amizade que eu não conseguia das pessoas. Daí eu acabei ficando muito próximo deles. Né? Já que você conversou disso, eu não sabia disso. Essa história que você falou agora, junto que você tem um rato aqui no seu ombro, é, Uhum. essa sua história que você falou dos seus colegas e que seus animais eram seus únicos amigos, me lembrou a história da Disney da Cinderela, que tinha muitas vezes os ratos e os pássaros como os únicos amigos. Sim, a Branca de Neve também, né? Ah, aí os animais que cuidaram dela, né, antes de chegar na floresta, antes de chegar na casa dos sete anões. Então, agora é minha vez de falar, né? Meu amor para animais simplesmente começou também quando eu era pequeno. Eu não tinha também muitos amigos, assim, etc. E meu amor com animais simplesmente chegou nos desenhos, né? Por causa que eu não tinha exatamente um amor tão grande assim com os animais quando eu era pequeno. Eu só conseguia desenhar animais. Foi pelo desenho, obviamente, que começou Uhum. esse amor. Por causa que havia os animais como formas mais simples de desenhar do que humanos. Por causa que, para mim, humanos tinham semelhanças, tipo, muito detalhadas. E na época eu era bem pequeno, eu não sabia muito desenhar. Aí, os animais, eles começaram a me ajudar bastante também na parte dos desenhos hoje em dia que eu faço. Por causa que, se você perceber, a maioria que eu faço é de animais. Sim. E, bom, mas qual, outra pergunta que eu quis fazer para o senhor. Inclusive eu tô usando aqui a tua camisa. Ah, é verdade, eu tinha esquecido que você e sua esposa compraram duas camisetas. A sua foi do filho do Pateta, Max, Isso. e E a dela do dela Snoopy. foi do Snoopy, sim. Isso. Que bom que você lembrou disso. Sim, sim. Mas, outra pergunta, Eu qual foi o também. seu primeiro animal de estimação? Em primeira estimação que eu me lembro foi um gato preto. Numa casa que a gente se mudou, quando eu era pequeno, a gente veio de outra cidade, daí a gente se mudou numa casa e lá tinha um gato preto. Ele que adotou a gente, né? Ele começou a ir pra lá pra casa todo dia e tal, e aí a gente acabou ficando com ele. Era Mimi o nome dele. Hum, eu nunca tive um animal, por exemplo, meu, por causa que Ah, eu eram. lembrei agora, desculpa te interromper. Antes disso, eu tinha um pato. Quando meu pai ele trabalhava, ele era catador de lixo. Daí eu tinha um patinho de estimação, só que ele deu pro meu tio e meu tio comeu o pato. O É o pato meu fazia trauma, assim? um dos meus traumas. Fazia assim, fazia assim, eu gostava dele. Mas aí meu tio comeu o patinho. Então, eu não tive um animal exatamente meu próprio. Era simplesmente dos meus pais, né? Que começava com cachorro, sempre tive cachorro, sempre consegui viver com cachorro toda a minha vida. Na verdade, toda a minha vida eu quero dizer sobre, por exemplo, a primeira parte da minha infância, por causa que eu me lembro que a cadela que vivia na nossa casa, por exemplo, eu vejo que muitos cães, eles, eles gostam mais de crianças pequenas, né? E Uhum. assim, eu sempre puxava o rabo dela, também eu... Ai, que bonitinho! Ah, esse Quem aqui é meu é? companheiro. Esse aqui é o Quem é? Jace. Ai, que Esse aqui é o bonitinho! Jace. Que raça que ele é? Quando ele é vira-lata. Ele é filho do meu Ah, mais velho, que também é vira-lata. que Esse aqui, bonitinho! quando eu tenho crise, ele contém minha mão, pra mim não me machucar. Ah, e isso é muito fofo, por exemplo, uma relação de animal com um ser humano. É muito fofo. Sim. É fofo que eu também quer dizer bonitinho, adorável, etc. Mas Inclusive nos continuando. Estados Unidos, nos hospitais dos Estados Unidos, eles usam os animais como fonte de terapia para autismo, câncer também, para vários tipos de doenças. Sim, essa eu sabia também.
que muitos animais ajudam pessoas com câncer. Eu assisti um filme de um cachorro que ele foi treinado para sentir cheiro de câncer na pessoa. Sim. E ele nunca errou nenhum ser humano. Mas quando ele chegou a certa idade, o filme acaba, por exemplo, com a morte dele, do cachorro, e com o nascimento de seus filhotes. Sim. Os cães também eles podem ser treinados para prever quando, quando a gente vai entrar em crise ou tem um ataque de epilepsia. Eles conseguem sentir a mudança hormonal, o cheiro da nossa mudança hormonal, eles conseguem prever que a gente vai entrar em crise e já contém a gente antes de entrar em crise. Se o cão for treinado, né? Antes de continuarmos, eu queria ler aqui uma frase, já que você está estudando biologia, eu quero fazer, na verdade, zoologia, quando for fazer faculdade, que é de uma bióloga chamada Maura Zoologia é uma área da biologia, né? Que dentro da ciência biológica é muito vasto. A gente estuda do corpo humano, a saúde, a alimentação, todas as áreas de saúde. Praticamente exige o biólogo por trás, né? E a zoologia é uma área que tem a zoologia de vertebrados e de invertebrados. No caso agora eu estou tendo aula de invertebrados, ainda não cheguei nos vertebrados, que seriam os que tu gosta, né? Que é o mamífero, aves. Sim, eu não sou muito chegado a, por exemplo, répteis, anfíbios, invertebrados, aracnídeos, insetos. Eu sou mais dos animais maiores, os mais conhecíveis, por exemplo, mamíferos e, no mínimo, aves. Mas Uhum. eu quero aproveitar aqui para ler uma frase de uma bióloga que se chama Maura Watan. Já ouviu falar dela? Não. Então, ela falou É que ela brasileira? cuida. Ah, É brasileira? é brasileira. Ela já estuda, ela na verdade já é bióloga há 19 anos. E ela fundou, parece que um clube assim, de fundadores de biologia. Ela tem um montão de animais silvestres em casa. Eu já vi imagens dela tipo, em um ou dois sites. Que a frase dela é mais ou menos assim: biologia nem sempre é complicado. Ela pode ser divertida, curiosa e até fascinante. É verdade. Eu acho a biologia fascinante. A pessoa que ela geralmente escolhe ser biólogo é uma pessoa que ela gosta de questionar, de entender o porquê das coisas. Tipo, por que a galinha bota ovo, por que o céu é azul. Então, esse é o perfil do biólogo, né? Que é sempre indagar, querer saber o porquê das coisas. Eu queria. É, é, é Eu meio... saberia. Eu sei que a galinha bota ovo, talvez por causa que as aves elas podem ser descendentes de dinossauros. Uhum. Muitas espécies de aves podem ser descendentes diretos de dinossauro. Tipo galinha, Leandro, pato. eu achei aqui numa caixa de perguntas aqui minha que a Blue Adap fez uma pergunta aqui. Eu não sei responder, acho que mas está escrito assim: onde treinar os cachorros para prever crises no autismo? Ela teria que procurar um centro de treinamento, né? Na cidade, ver se... Não sei que cidade ela é, mas geralmente tem centros de treinamento para isso, focado para autismo. Aqui na minha cidade mesmo eu acho que não tem em Guaíba, mas em São Paulo provavelmente tem, daí teria que pesquisar bastante. Mas quem faz isso são os adestradores de animais. Eu não sabia que existia cachorros que poderiam ser treinados para sentir cheio de autismo na pessoa. Ele não sente o autismo, ele sente quando a gente vai entrar em crise, né? Tipo, se tu tiver o cachorro, eles estão sempre nos olhando, nos observando. Se tu for ver qualquer cachorro, ele tá sempre olhando o que o dono tá fazendo. Até ele já sabe quando tu vai dar comida para ele, quando tu vai abrir a porta para ele na rua, eles estão sempre estudando a gente. E daí ele também consegue farejar, eles conseguem sentir o cheiro da nossa mudança hormonal.
Porque tudo que a gente sente é hormônios, né? Tudo que a gente sente é hormônios que está sempre mudando na nossa mente. Daí quando a gente vai ter uma crise ou um ataque de epilepsia, os cachorros eles conseguem sentir isso e já se antecipar. Interessante. Outra coisa que eu estava pensando Eu aqui, sou aqui de lá de Porto Alegre, sou de Guaíba. O Davi falou que ele é de Porto Alegre. é, eu queria saber, por exemplo, eu queria mostrar alguns livros para você. Pode? Por causa que eu tenho bastante alguns de biologia aqui em casa. Não só de Pode, pode. biologia, mas histórias de autores que escreveram histórias baseadas em animais. Eles praticamente dão uma mente humana para o animal e, assim, suas próprias culturas, Uhum, suas próprias línguas, mas é traduzida para a língua humana. entendi. Pode ser, pode mostrar. Por exemplo, essa aqui é a mais recente que eu mostrei na live, que se chama Foxcraft, a magia da raposa. Eu vi tu falando dela. Já, Não, eu vi tu falando na live. Tu falou dela na live, né? sim, é, você saberia, já que falando de raposas, raposas eu sei que é um canídeo, né? E Isso. eu queria saber de onde foi exatamente, onde que exatamente vieram os canídeos. Os canídeos, assim como os felinos, eles vêm sempre de um ancestral comum. Tipo, vamos supor como ocorre a evolução. Tem um, vamos pegar um dente de sabre, por exemplo. É um exemplo, tá bom? O dente de sabre, ele acaba indo migrando para a América do Norte. Daí ele acaba começando a se adaptar àquela região ali. Ele vai criar pelos mais grossos para se proteger do frio. Enquanto isso, um outro dente de sabre veio para o sul. E daí ele acaba se adaptando ao clima daqui. Daí ele vai perdendo os dentes, vai ficando com um porte menor, porque aqui tem mais árvore, ele precisa escalar melhor as árvores. E é assim que vai ocorrendo a evolução. O canino, eu não sei de qual espécie exatamente que surgiu todos os canídeos do mundo, mas todos eles vêm de um ancestral comum. Eu, eu, Tipo, eu sei que, por vamos exemplo, dizer os que seria lobos. um lobo mais primitivo. Ah, sim. Não, já ouvi falar de histórias de lobos e humanos, de quando é, os humanos adestraram lobos selvagens, ajudavam os lobos em caçadas, os lobos ajudavam os humanos a caçadas. Aí veio esse vínculo de animal e humano. Isso, os cães, que seriam os lobos primitivos, né, foram os primeiros animais domésticos que a gente sabe que foram domesticados pelo homem, né? E na verdade ele foi o único animal que a gente acredita que ele que veio até a gente, não foi a gente que foi capturá-lo eles. E, outro livro que eu gostaria de mostrar aqui também, deixa eu só tentar pegar aqui. Não consigo mais, que tá muito preso aqui. Basicamente se chama Atlas dos Animais. Eu comprei numa lojinha bem barata aqui, por perto, e que, digamos assim, não fala de um animal exatamente, tipo, não se concentra em um animal principal, mas fala do mundo inteiro. Tem, por exemplo, textos falando de um animal que vive, por exemplo, na África. Tipo, tem páginas que se voltam a animais africanos, outros dos Estados Unidos, aqui do Brasil, outros da Uhum, Europa, Austrália, etc. legal. E os meus favoritos aqui são esses que contam histórias de animais, não esses, por exemplo, esses de biologia. Entendi. O livro que tu estava falando na live passada da raposa, que é na visão da raposa seria ele, né? Faz bastante sentido porque ele descreve a raposa como um animal mais astuto, né? E a raposa ela tem essa fama dela ser mais esgueirada, mais tipo uma ladina, em ser mais rápido, mais ágil, porque ela é um animal mais oportunista, né?
Olha o Oportunismo quer cachorro dizer lambendo. que ela pode se ambientar a qualquer, por exemplo, a qualquer ambiente que ela consegue achar um jeito de sobreviver. E, se eu não me engano, nos países em que ela é comum, tipo na Europa, se eu não me engano, tem bastante casos de raposas que já estão se adaptando ao meio urbano, tá? Vivendo no meio dos prédios, no Por meio da cidade exemplo, grande. eu achei esse livrinho aqui atrás que se chama Mamíferos. Como observar, entender o cativante mundo dos mamíferos. Aí tem principalmente essa página aqui, ó. Dá para ver direito. Que está escrito assim: mamíferos urbanos, aqueles que vivem perto de você. É, os ratos são animais espertos e curiosos. Um rato pode se tornar um bichinho de estimação interessante se Uhum. devidamente escolhido. Os ratos selvagens são outro caso, porque aqui hoje em dia são considerados como pestes e podem matar milhões de pessoas. Isso está Sim. certo, Sobre não os tá? ratos, por exemplo, esse rato aqui, ele é o mesmo da espécie selvagem. Ele é aquele Assim, preto que muitas vezes é da mesma família. sim. Isso aí, ratazana. Eles são muito inteligentes. Assim como um cachorro, eles podem aprender o nome deles, se assim for, ou dependendo da criação que tu der a eles, eles vão ser bem dóceis. Eles, por exemplo, um rato selvagem, eles não costumam cair na mesma armadilha duas vezes. Eles aprendem, são dos poucos animais que aprendem com os erros deles. Tipo, eles cometem o erro deles, aprendem com aquilo e não voltam a fazer aquele mesmo erro. Outros animais que está escrito aqui está dizendo assim: garimpando no lixo. Os guaxinins da América do Norte se adaptaram depressa à vida urbana. São bons escaladores, podem correr sobre os muros e enfiar-se pelos canos. Isso é puramente E, verdade. Por causa que os guaxinins, eles são um dos únicos mamíferos que eles têm o dedão. É por isso que eles conseguem, às vezes, abrir janelas ou abrir portas. Por causa que muitos animais, por exemplo, se você visse um gato, ele não conseguiria abrir, mesmo se tentasse, não conseguiria abrir uma maçaneta. Por causa que ele ficaria assim, ó, na porta. O guaxinim não, sim, falta o polegar, né? ele consegue ficar de duas patas e abrir, conseguir abrir uma maçaneta e virar assim e abrir. Sim, isso é mais comum geralmente nos primatas, né? Tipo os macacos, que geralmente são os que têm o polegar. Isso facilita bastante no manuseio da comida, ferramentas. Eu tenho um amigo que o apelido é Guaxinim. Que? Eu tenho um amigo que o apelido é Guaxinim. Ele gosta Que de chamar de tem um. Guaxinim. O apelido dele é Guaxinim. Que estranho. É, por falar em guaxinins, por exemplo, se você não sabe, eu criei um personagem que se chama o Guaxinim Terra. Se você já ouviu falar? Eu já vi. Então, na minha página tem muitos desenhos assim dele, que mais ou menos assim. Isso aqui é uma camiseta que Uhum, que tem o desenho do Guaxinim Terra. E assim, legal. quem quiser, por exemplo, rapidinho mudando de assunto, Eliandro, que Uhum. quem quiser, por exemplo, comprar camisetas assim estampadas com os meus desenhos, ou, por exemplo, canecas assim, Legal, Coyote Papalego. sim, ou Falou máscaras. bastante dele na outra live. Ai, que bom que você assistiu. Ou Eu estava máscaras. interessado no assunto da Era do Gelo. Também falei, já que você falou da Era do Gelo também, você falou muito depois da minha última live, você postou bastante curiosidade sobre os personagens, não é? Isso. É que paleontologia também é uma área da biologia. Só que eu não sou especializado, mas daí quando eu estou interessado em alguma coisa, eu procuro na internet. Daí eu pesquisava lá e postava. Aqui no livro que é aqui também, está dizendo que outros animais que podem ser visitantes, tem muitos animais que podem visitar seus jardins à noite. Por exemplo, nos lugares onde existem ouriços
os jardineiros procuram atraí-los porque eles comem as lesmas que estragam as plantas. Para encorajar um ouriço a visitar um jardim, basta deixá-la ração para gatos ou pão é, embebecido em leite. Aqui no sul, o animal que costuma andar de noite, assim, é o gambá, o zurrilho também conhecido. Que é diferente daqueles da Disney, que é o gambá da Disney, ele é preto com um rabo bem peludo atrás, né? O gambá aqui, é o rabo fininho, não tem pelo no rabo. Não é um saringuê? Eu não sei como se chama aí em São Paulo. Então, tem outros nomes para esse Deixa eu tipo de ver aqui. gambá. Ele é um marsupial, mas eu já ouvi falar de alguns lugares, eles chamam de saringuê. Aqui a gente chama geralmente de zurrilho. E por último Ou aqui, gambá. que eu vi aqui no livro, que é das raposas. Em algumas regiões da Europa ou dos Estados Unidos, as raposas vermelhas sentem-se bem tanto na cidade como no campo. Da mesma forma que os guaxinins, elas reviram o lixo até de resto de alimentos, frequentemente são confundidas com cachorros. Isso. O problema que acontece com isso é que, assim, a gente acaba com o habitat deles, né? A gente vai lá, constrói casas, destrói as árvores. Nisso os animais eles vêm para a floresta. Para a floresta não, para a cidade, procurando abrigo e comida. E daí onde é que eles vão achar comida? No nosso lixo. E o que tem no nosso lixo? Tem doença. E isso vai prejudicar no futuro, tanto a espécie dele quanto a gente. Por exemplo, a leptospirose, que é uma doença de rato, que o rato ele pega se alimentando do nosso lixo. Então, o rato mesmo, ele não tem o rato saudável, ele não transmite leptospirose. Ele pega a leptospirose a partir do momento que ele começa a ter contato com o nosso lixo. E depois ele passa a leptospirose para a gente. E isso causa um baita problema, um baita desequilíbrio ecológico, né? E prejudicando todo... É por isso que hoje tem tanta doença, pandemia. Cada vez é mais comum isso. Tanto é que Mas, não exatamente antes de falar disso, a minha prima Luísa Coutinho, ela entrou aqui na live. Ela falou, meio cenário, Lu. Ela tá falando do cenário. Não é um cenário, não. É só uma estante que eu coloquei a cadeira aqui para fazer a live de hoje. Mas muito obrigado, Luísa. Um beijo para você. Mas outra coisa que também de rato é sobre a peste negra que aconteceu na Europa. Que não eram culpa dos ratos, mas sim de pulgas. Que entravam no pelo dos ratos e os ratos que tinham contato com humanos as pulgas iam pular para cima dos humanos e morder eles. E muitas pulgas que tinham a doença da peste negra poderiam matar humanos. eu postei sobre isso até esses dias. Aconteceu também nesse período que a igreja ela começou a ter superstição que o Papa mandou exterminar os gatos. E isso fez aumentar o número de ratos transmissores da doença, o que piorou mais ainda a situação da peste negra. A Blue Adapt falou assim: aconteceu isso com as raposas também, né? Em outros países, não sei no Brasil, mas começaram a ir para cidades procurar alimento. Sim, acabei de falar aqui que as raposas conseguem se lidar muito bem no ambiente urbano, entre os humanos. Sim, os caninos em geral, eles são bem adaptados, se for ver. Uma das poucas famílias que tu encontra em todos os continentes, inclusive no Ártico, nos polos, que eles conseguem se adaptar com bastante facilidade. Então, eu sei que eu não gosto muito de falar de insetos, mas eu já ouvi falar em alguns lugares que as baratas conseguem viver bem mais do que os humanos. Eu não entendi, cortou um pouquinho. As baratas, se acontecer alguma coisa de radioatividade aqui na Terra, as baratas seriam as únicas para sobreviver. As baratas elas são bem resistentes. Inclusive elas podem viver semanas sem a cabeça. Se tu arrancar a cabeça de uma, ela consegue viver ainda por semanas, se eu não me engano, ou meses. A mosca também, ela consegue ficar um tempão sem cabeça. Sem o quê? Sem a cabeça. Se tu arrancar a cabeça dela, ela continua viva. Ela
continua a voar, a praticamente viver o ciclo dela, só que sem conseguir. Ela vai morrer de fome, não porque perdeu a cabeça. Eu consegui pegar o livro aqui atrás é, sobre, sobre Sobre os desse aqui, insetos, eu ó. gosto bastante de formiga. Eu gosto principalmente das formigas de fogo. É, porque. Por causa que eu gosto bastante do elemento de fogo também. E que elas também são vermelhas, né? Por causa que Uhum. vermelha é minha cor favorita. Mas eu consegui pegar aqui atrás esse aqui do Atlas dos Animais. Aquele livro. E eu abri bem na página aqui das florestas de coníferas da América do Norte. Deixa eu ver aqui. Olha, esse livro é grande. Aham. Deve ser bem completo. Bem legal. Olha uma lince ibérica, coruja aí. E acho que. Lembra que eu falei no dia de você sobre o desenho? Então acho que já pode começar. Eu tô pronto aqui. Quer desenhar algo? Aham. Um suricato. Ah, Um suricato, sabe que é aquele do Rei Leão, ó, o Timão. tá bom. Na verdade, eu já tinha um aqui já. Olha, Ah, já tinha o suricato aí. sim. Bem legal. Parabéns. Tá, mas esse Legal. aqui não conta, por causa que ele já estava aqui no caderno, então não conta. Mas pode falar outro. Ah, deixa eu ver. Um lobo. Tem lobo aí? Lobo não. Mas para quem não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, eu posso explicar. É que eu fui no dia pro Leandro falar que a gente podia desenhar um animal, né? Só que como não tem espaço onde o Eliano tá fazendo live, então não dá para ele fazer. Mas a gente decidiu que só eu iria fazer e iria mostrar para vocês, não é verdade? Isso. Então, pode falar qual você falou, lobo? Isso. Tá, mas enquanto desenho, outra coisa, eu queria que você me desse, é, quantas informações você sabe sobre lobos? Enquanto eu Lobos, eles desenho, são porque por causa que canídeos, né? vai ficar muito quieto entre nós dois enquanto eu desenho. Então que gostaria que, enquanto eu estivesse desenhando, você deixaria o público entretido. Entendi. Mas vai. Bom, os lobos, eles são canídeos, né? Da, são da mesma família dos cachorros, lobos, coiotes, raposas, lobo-guará. Os lobos, eles têm uma hierarquia, onde tem um casal alfa, que é o casal, o único casal da alcateia que pode reproduzir. E daí tem depois o casal beta. E por último, o ômega, que é o último também que pode se alimentar. Eles não deixam ninguém se alimentar. Eles têm que ter uma hierarquia na hora de alimentar. Por exemplo, eles caçam, daí o alfa come primeiro, depois vem os beta, e assim o mais fraco ele é o ômega, que vai ser o último a se alimentar. A fêmea, ela costuma dar a luz dentro de uma caverna ou uma toca, e nisso, quando os filhotes eles saem dali, toda a alcateia é responsável por cuidar daqueles filhotes. Eles não são incluídos dentro da hierarquia, então eles não deixam os bichinhos morrer de fome. Que, como foi comentado na outra live, que eles deixam que os lobos deixariam os filhotes para se virar, não é verdade. Os lobos eles cuidam dos filhotes até eles conseguirem a maturidade para caçar e se virar. Se o filhote quiser sair da alcateia, daí ele abandona a alcateia e forma uma outra alcateia. Se for fêmea, geralmente continua na mesma alcateia. Acho que é isso que eu sei sobre lobo. Não sei muito não. Eles quase foram Por, extintos por por causa falar da em caça do lobos, homem. por falar em lobos, você já ouviu falar essa é um assunto que já virou o meu hiperfoco, né? Que eu gosto bastante de música clássica. É, você já ouviu falar, por exemplo, da história de Pedro Lobo? Eu já ouvi o nome, a história mesmo eu não conheço.
Então, é que nessa história, por exemplo, vários personagens da história, essa história foi criada por Prokofiev na Rússia, né? E ele, já que ele era um compositor muito famoso na época, ele resolveu criar uma história para crianças e para conhecerem mais a música clássica e os instrumentos da orquestra. Ele inventou essa história, né? Uhum. Os personagens da história são representados por instrumentos da orquestra. Por exemplo, o menino Pedro é representado mais ou menos pelo quarteto de cordas. O avô de Pedro pelo fagote. O passarinho, que é amigo de Pedro, pela flauta. O pato pelo oboé. O gato pelo clarinete. O lobo pelos chifres franceses, pelas trompas. E os caçadores pelos tambores, já que seus tiros fazem... E parece um som de tiros. Uhum. Eu não Aqui, conhecia essa ó. história, não. Eu Eu terminei aqui, conheço... ó. Terminou? Esse ficou bom. Ficou bem legal. Bem legal. Eu conheço Mas, a história de Rômulo e Remo, que é a parte mitológica da criação de Roma. Agora eu não lembro de direito, é mais na parte de história isso, né? Mas seria esses irmãos Rômulo e Remo, eles teriam sido cuidados por uma loba e um desses irmãos acabou fundando a cidade de Roma. Não sei sim, se já teve isso na escola. eu já estudei sobre esse assunto em história. Acho que foi no sétimo, oitavo ano. É, por aí. Né? Mas eu gostei bastante de saber disso, por causa que muitas matérias também da escola, por exemplo, matemática, sociologia, história, muitas vezes não tem nenhuma ligação com o mundo da natureza, só parece no máximo biologia, né? Uhum. E assim, isso para mim fica chato, por causa que na faculdade, pelo menos só vou estudar o que eu quero. E eu não vou precisar, por exemplo, estudar, por exemplo, matemática ou química. Claro que às vezes os caminhos de várias matérias vão se encontrar ao longo. Por exemplo, química, por exemplo, tem muito contato com matemática, caso que lida com números. Tem. Mas na biologia a gente tem bastante matemática, tem química e física. Tem bastante, que é Sim, relacionado, né? É parte da ciência. Tem a essa eu não matemática que é sabia. aplicada à saúde, vai ter bastante. Mas isso até lá tu já se preparou bastante. Pelo menos, eu sei que vai ser no máximo um pouco de matemática ali e aqui, mas eu sei de uma outra área que também envolve bastante matemática, que é medicina. Uhum. É porque eu acho que a biologia ela tá ligada à medicina, né? Então, muitas vezes a gente tem que calcular, por causa que a gente também tem genética, microbiologia, e daí precisa ter bastante cálculo, física também. Muitas vezes o mundo quântico, a física, ela funciona bem diferente, né? Daí a gente precisa ter um pouquinho de bioquímica e biofísica, que é como a gente chama. Ai, ai, que engraçado. A Michele Valentina escreveu assim: sem medo de matemática, Lucas. Eu sou matemática. Uhum. Outros comentários aqui tá falando de você, Eliano, fala sobre tubarões. E já que fala assim, eu também já tô começando a desenhar um. Aí Um eles tubarão? quiseram que você fale um pouco de tubarões. Tubarão é da biologia marinha, né? Não é muito o meu foco. Os tubarões, existem várias espécies, tem o tubarão martelo e várias outras. Eles são bem importantes para manter o equilíbrio, a limpeza dos oceanos. Eles costumam comer animais mortos, eles são atraídos pelo sangue, eles têm um olfato muito bom. Tem aquele tubarão branco. Muitas pessoas elas têm medo de tubarão, só que a gente não é a comida predileta deles. Geralmente quando dá um acidente de um tubarão atacar uma pessoa é porque ele cometeu um engano, porque a visão do tubarão ela não é muito boa. Ele é mais pelo olfato, então
E ele também não tem mão, então o jeito dele apalpar a pessoa para tentar identificar o que que é mordendo. Então por isso que ocorre muito ataques da banhista. Na verdade, ele está tentando identificar para ver se aquilo faz parte ou não da dieta dele. Eles Sim, costumam, eles muitos preferem se ataques alimentar mais de que focas. ocorreram por causa de confusões de tubarões com focas. Isso, eles confundem os banhistas com focas. Daí, como eles não têm uma boa visão, eles acabam mordendo as pessoas. Daí o toque deles é bem fatal. Pode ser bem fatal. Mas biologia marinha não tipo, é outro lado da biologia? É também da biologia. É que acontece que eu ainda não. Eu estou na biologia de invertebrados ainda, na anatomia de vertebrados. Eu não cheguei nos vertebrados ainda. Então, o que eu sei é porque assistindo documentário, lendo livro desde pequeno, mas não o que eu tive na faculdade ainda. Ó, terminei aqui, vê se ficou bom. Ficou assim, me lembra um tubarão do Procurando Nemo. O Bruce. Isso. Eu acho que é isso. Eu também nunca fui chegado a, por exemplo, animais do mar, né? Por causa que eu sou mais de mamíferos ou aves. Eu sei que, por exemplo, golfinhos, baleias ou orcas são cetáceos, né? E eles são mamíferos que nadam. E muitas pessoas Isso. às vezes confundem baleias com peixes. Só que baleias não são peixes, por quê? São mamíferos. Eles têm o Inclusive as orifício baleias são, elas, estudos mostram que elas são parentes dos hipopótamos. Eles são hipopótamo. dos hipopótamos. A baleia ela é um dos poucos animais que geralmente na evolução a gente vê que a maioria dos animais migraram da água para a terra e a baleia teria sido um animal que migrou da terra para a água. Nossa, muitas pessoas confundem os cetáceos, principalmente as baleias, com peixes. Só que a diferenciação é que as baleias têm orifícios aqui na cabeça e que elas conseguem respirar por aqui. Elas têm pulmões, obviamente, e que, assim, uma coisa bem interessante sobre os cetáceos e os peixes é que na cauda, o movimento da cauda, para ser mais exato, pois as baleias, elas, tipo, com a cauda, elas fazem esse movimento com a cauda, assim, ó, Exatamente. E como tubarão onda. e os peixes é E mais os assim. peixes para os lados, assim. Por exemplo, os tubarões, eles nadam com esse movimento da cauda. Exatamente. E essa que é a grande diferença. E Isso. aqui, E as baleias, por exemplo, a Gilbarte, que apesar de ser uma baita baleia, com uns 12 metros, se não me engano, elas se alimentam de animais minúsculos, crios, se não me engano. plânctons. São plânctons, que são animais bem pequenininhos, e é bem estranho, né, você imaginar o tamanho da baleia e a dieta dela. Inclusive tem um filme na Netflix que relata o conto de Moby Dick, que é bem legal o filme. Eu já li o livro de Moby Dick. Já leu? Já, é muito bom. Tem na Netflix, é No Fundo do Mar, se eu não me engano, o nome do filme. E o Moby Uma Dick, coisa assim. ele é uma espécie de baleia chamada cachalote. Isso, cachalote. É que antigamente o óleo, né, eles extraíam das baleias. Hoje em dia ainda fazem isso, infelizmente. Mas antigamente era mais. Eles caçavam as baleias para extrair o óleo delas. E, infelizmente alguns países ainda fazem isso. O Fernando Mourão, ele falou assim, Lucas, eu tinha saído da live de vocês e depois eu voltei, desculpa. Como vocês falaram de igreja, você, Lucas, lê a Bíblia. Então, essa é uma parte um pouco embaraçosa de falar, mas sendo curto e grosso, não. Por causa que, assim, quem saberia melhor dessa pergunta seria mais ou menos minha prima Luísa, pois ela está estudando a Bíblia, ela obviamente sabe mais do que eu. Eu só sei, por exemplo, eu resumo de tudo, pois sim, eu vou na igreja, sim, por causa disso, eu sei o máximo, o básico do básico da Bíblia,
é, mas eu não sei muito sobre o aprofundamento dela. Por exemplo, os versículos da Bíblia, eu não sei todos de cor, eu só sei um ou dois no máximo. E quem sabe, melhor do que isso, é minha prima Luísa, porque ela está estudando a Bíblia. E já falando um abraço para ela. Então, Eliandro, vamos continuar vendo aqui dos desenhos. Pode mandar. Outro desenho? Pode ser um difícil. Desenha uma Um que não coruja. seja muito comum, muito comum. Um comum? Ou que não Não, que seja não comum? seja muito comum, um animal muito comum. Eu não sei se tu conhece Dama da Lua. É Nunca ouvi falar. é uma ave rara do Brasil. Se não me engano é Dama da Lua. Deixa eu ver outro então. Uma arara. Arara, tá bom. Aqui no sul não é comum. Mas já que você quiser já que você entrou nessa parte, fala mais ou menos por exemplo, da família dos papagaios ou das araras. Ih, eu não sei quase nada das araras. Eu sei que elas quase foram extintas, né? Muito por causa da caça ilegal. Acontece bastante, ainda hoje em dia, das pessoas elas irem no habitat do bichinho e tirar ele de lá ainda no ninho, né? E os contrabandistas ilegal e daí vendem para o exterior, ou até mesmo na própria cidade. E isso acaba prejudicando bastante a fauna. Aqui no Rio Grande do Sul acontece muito com caturrita, que é não sei como é que vocês chamariam aí em São Paulo, é uma ave verdinha, tipo um papagaio, só que ela é menor. Ela imita um pouco a fala das pessoas. E daí acontece muito de tirarem elas da natureza e venderem. Muitos desses bichinhos acabam morrendo no caminho. Uma porque as pessoas não sabem cuidar, né? E porque durante o tráfico delas, os caras acabam botando elas em situações que não são adequadas à, à sobrevivência delas. Tipo, um calor extremo ou frio extremo, não dão água, comida. Daí eles vêm a morrer, às vezes, muito antes de chegar na loja. Eu também percebi uma notícia, já falando de arara, uma notícia muito recente que eu já ouvi falar foi que a ararinha azul já está extinta. A ararinha pequenininha? A ararinha azul, Ou a arara azul? ela está dizendo assim que só tem duas no planeta. Não conheço a notícia. Mas hoje em dia acontece também estão fazendo bastante armazenamento de banco de dados, né? Pegando a genética deles para tentar, talvez no futuro, tentar salvar espécies dessa forma, por meio da biogenética. Aqui o desenho. Bem legal. Mas deixa eu Agora eu tô fazendo, lembrei do Zé Curubu. O pica-pau do desenho de pica-pau, a espécie que representa, ela foi extinta ano passado. Foi declarada extinta ano passado. Foi o pica-pau de cabeça vermelha? E isso é que tem várias subespécies de pica-paus de cabeça vermelha. Aquela que fizeram o desenho lá dos Estados Unidos, que é uma espécie norte-americana, ela foi declarada extinta. E mais 22 espécies de animais e plantas no ano passado. Eu também já ouvi falar dessa notícia muito triste. Já fizeram bastante fotos, imagens do pica-pau do desenho, reagindo a essa notícia. E muitas pessoas, por causa que pica-pau é um desenho bastante popular aqui no Brasil. E com essa notícia, principalmente os brasileiros, eles ficaram tipo, muito, mas muito tristes. Sim. Infelizmente, né, isso está aumentando. A gente, no momento, ela está em andamento a sexta extinção em massa, que é a primeira extinção em massa que está ocorrendo na história, que a culpa é das pessoas, é de uma outra espécie de animal. Não é tipo de um meteoro, de uma doença, é justamente por ação de outra espécie.
O Fernando do Mourão fez outra pergunta aqui. Disse assim: Eliando estreou a nova série do autista no Amazon Prime Video, chamado Nosso Jeito de Ser. Está assistindo? Não, as séries que eu assistia, que eu gostava de ver de autismo, é o The Good Doctor, o Bom Doutor, e Atypical, que tem na Netflix. Que tem, inclusive, o Sam, que ele tem hiperfoco em pinguins, né? Eu nunca ouvi falar dessa série, por causa que o meu. Os filmes que eu mais gosto realmente são os, por exemplo, mais famosos, mas eu nunca exatamente assisti, por exemplo, uma série mais ou menos assim, programado para autistas, né? Uhum. E eu sei que eu Tem, deveria, mas o único no máximo que eu já assisti foi Atypical. É uma série da isso. Netflix. Sim, ele tem hiperfoco em pinguim, né? Sim, É, fã daquela espécie, ó. isso, bem legal. Apesar de eu ter autismo, eu procuro evitar um pouco, por causa que às vezes a gente acaba ficando muito estressado vendo notícia de autismo, as coisas assim. Eu procuro fazer só as coisas que me dão mais prazer. Daí eu não tento não me envolver muito. Eu também sou uma dessas pessoas, mas por exemplo, mas quando eu vejo que a causa do autista está piorando no mundo, eu sempre vou apoiar. Sim, mas eu digo assim, de ficar me envolvendo, tipo, procurando série, lendo toda hora alguma coisa sobre autismo, eu procuro evitar um pouco, até porque eu vou ser autismo a vida toda, né? Não tenho o que fazer. Então, é aceitar e viver o melhor que dá. Eu vejo mais sobre séries de animais, documentários. Por exemplo, eu assino o Disney Plus e tem bastantes coisas de documentários da Night Wild que, nossa, é muito bom. Além de ter filmes maravilhosos da Disney, tem documentários ainda, que é muito bom. Sim, eu olho também, eu olho mais pela Netflix. Eu gosto de ver documentário. E no YouTube também tem bastante documentário. No YouTube, eu não assisto muito, por exemplo, série, filmes no YouTube. Eu assisto mais a vídeos de criadores de games, assim, etc. Por causa que não tem muita graça mais assistir documentários, quer dizer, séries ou filmes no YouTube, porque tem muitas coisas de direitos autorais. É, sim. Isso é chato, por causa que às vezes fica atrapalhando o vídeo com aquela mensagem de direitos autorais, ou o vídeo está bloqueado no país. Isso é chato. Ainda bem que às vezes quase todo o catálogo da Disney, desde o começo até hoje em dia, tá lá no Disney Plus. Eu não olho muito a Disney, porque minha TV ela não é configurada para assistir a Disney. Ela pega a Netflix, todo aplicativo, mas a Disney ela não pega, por algum motivo. Daí eu tenho ela no celular só. Mas aí eu não olho muito. Eu Eu olho tenho mais a também, Netflix. eu Tem também uns tenho documentários na Netflix. Oi? eu, Pode eu falar. também tenho Netflix também na televisão. Eu também tenho, deixa eu ver, na televisão não, no celular. Netflix, Amazon Prime, o Disney Plus, o Globoplay, o Pluto TV, que é de graça, então eu não pago nada, e o HBO Max. Isso. A Netflix tem um documentário bem interessante, tem sobre a cor dos animais, a importância o porquê que cada um tem aquela cor, a importância da cor que ele tem ali, da camuflagem, né? Como eles veem o mundo também. Aqui, o Fernando Mourão, ele disse assim que se você quer rir, é bem interessante e bem legal.
essa parte da série do Amazon Prime, que ele comentou. Eu nunca assisti, então Eu não eu não conheço. sei. Mas eu queria voltar a falar dos animais domésticos, que assim, eu tenho muita fobia, eu tenho fobia de cachorros e gatos. Só que eu nunca desejaria nenhuma dor, tipo assim, nada com Sim. cachorro, porque eu amo cachorro. Só que eu tenho ainda Co- medo. Coelho, tu teria fobia? Eu não gosto de olhar para a cara de coelhos, por causa que alguns, principalmente os filhotes, são bem fofinhos, adoráveis. Só que quando ele chega adulto, principalmente aqueles peludos assim, eu tenho um pouco de medo. Os É. olhos. Eu tenho também medo de orcas, as baleias assassinas dos mares. Por causa que As assim, orcas, na verdade, elas são golfinhos, né? São da família dos sim, golfinhos. elas são golfinhos, só que chama de baleia assassina, não sei porquê. Sim. É uma Mas fama que botaram nelas. a parte assim, dos olhos da orca são brancas e eu não consigo ver Uhum. o olho. E eu já assisti Free Willy, né? Que muita parte chega muito perto do olho assim dele, assim. Aí sério, fico com medo. Fico com muito Eu medo. assistia quando era pequeno. Entendi. Que? Eu acredito que com o tempo, conforme tu vai aprendendo mais sobre os bichos, o medo vai sumindo. Por exemplo, medo de aranha. Tem aranhas que eu não boto a mão, mas se eu sei que ela não tem veneno, eu pego ela. É... Então, aranha. Aranha tem medo. As caseiras Então, não. Mas é, as grandes, assim, peludas, eu tenho medo. Muito medo. geral, as maiores geralmente são as menos perigosas. Por quê? A tarântula, por exemplo, que é as maiores, são aquelas pretas, elas, a mandíbula delas, elas não inoculam o veneno. Elas mais pela força que elas a da mordida que elas causam. O que ela tem de defesa mesmo é um pelinho delas que elas soltam e pode causar alergia, irritação, mas elas não são perigosas mesmo. Claro, se a pessoa tiver algum problema de coração assim, qualquer aranha pode causar um problema para ela, pode dar uma O complicação. Fernando Mourão, ele tá comentando de novo aqui, falando tá no Amazon Prime Video e que o vídeo é chamado Nosso Jeito de Ser. Ele falou pra gente assistir. Sim, eu vou dar uma olhada, mas, mas eu vou tentar assistir um pouco, né, pra ver o que eu acho. Aí eu vou dar minha opinião sobre a série ou filme. Na Netflix também tem outro, né, que é sobre relacionamento de autismo, acho que é de namoro, só que com autistas. Eu nunca vi também, mas pelo que eu li na descrição é sobre isso. A tua mãe me Nossa, disse que tu pega a barata na mão? tipo, não na mão, mas é, eu não tenho medo de pegar pela antena, assim, eu não tenho medo. Eu jogo no lixo assim. Eu tenho nojo de barata. Eu tenho Todo, trauma, uma vez estava muitas tomando pessoas têm café. nojo ou medo de baratas, né? Isso é normal. É que uma vez eu estava tomando café e quando eu terminei o café, no fundo tinha uma barata morta. Ai, que nojo. Daí eu fiquei meio traumatizado. Uma coisa que eu não gosto de barata, mas eu não tenho muito medo. Eu só tenho nojo. Uhum. Tanto é que, sem ofensas, mas eu tenho, tipo, muito nojo e principalmente muito medo de rato. Entendi. É, quando tu pegar ela, você tem que lembrar de lavar as mãos depois, por causa que elas andam por lugares muito sujos e podem transmitir muita É, doença. eu já entrei 2 vezes rato aqui pelo esgoto, aqui em casa, Uhum. e, e aí mataram, conseguiram matar, só que eu mal tive coragem de ver. Por causa que eu não tenho medo de olhar para rato, por exemplo, na tela, mas quando é rato na vida ao vivo e a cores, eu sinto nojo e medo. Essa minha ratinha aqui, ela foi atacada por um rato da rua. Ele atacou ela pela gaiola e tirou um pedaço da cauda dela. Uh, ai, mas é Esse, bonitinho esse daí. esse dia ela também foi atacada por um marimbondo. Na Eliane, verdade, eu só vi a hora agora.
já é 9:01 já. Verdade. E a bateria já vai acabar. Eu preciso também salvar a live. Então, muito obrigado, pessoal, por uma belíssima live. Obrigado por estarem presentes. Obrigado, Eliandro, por estar aqui comigo nessa live. Obrigado. E antes de saírem, os 2 últimos segundinhos é para falar dos meus produtos. Quem quiser comprar os meus produtos, é só ir no meu direct, fala qual seria o preço, o valor da camisa, do frete, escolher... E é muito bom, eu comprei ano passado, né? Viu? Esse aqui ainda tá com a estampa direitinho. Viu, o Eliandro? Ó, Viu, pessoal? O Eliandro é uma prova concreta que clientes que recebem minhas camisetas e meus produtos recebem 100% de que você curtiu bastante do produto, não é? Eliandro? Tá cortando? Cortou. Eliandro, oi. Rapidinho. Você é uma das pessoas que sabe que quando os meus produtos chegam na sua casa, você curte 100%, não é? E chega Eu não entendi perfeito. a pergunta. Isso, chega perfeito, direitinho. E a estampa, ela não é daquelas que fica se desgastando com o tempo. Ela tá... Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, Eu pelo queria convite. dar um último adeus para as pessoas que estão assistindo aqui. A Profa Maria Andrade, o Autismo Desafia Motivar Amar, a Neurodivergente, o Bluidap, a minha mãe, a minha tia Raquel Oliveira, a Marina Fernandes, a Talento Autista, a Drica, a do Lucas, Télia Crochê, Edna Tea. Opa, tirei sem querer. Deixa eu ver aqui. O Fernando do Ramão, a Yamana Caloja e o Ativismo Autismo. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Tchau. E falou, tchau. Tchau. Agora deixa eu sair aqui.